Quão retardado Gleison Pércio precisa ser para crer em Vinícius Iracete? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de mensagens descortinando os descortinadores do Adventismo, né? Que é a série na qual eu desmascaro aqueles que capitaneiam, né, o movimento Descortinando o Adventismo, que é o Gleison Pércio, o principal porta-voz do movimento, mas cujo verdadeiro líder e mentor é o suposto profeta e, em realidade, o falso profeta Vinícius Iracete, tá bom? Esses dias, acho que faz uns 2 ou 3 dias, na semana passada, um rapaz entrou em contato comigo e me mandou um videozinho do Vinícius Iracete, onde ele ensina aí uma heresia absolutamente ridícula e gritante. E aí a gente vai ver esse videozinho e comentar aqui no canal. Mas o mais importante é você, quando vê o vídeo do Vinícius Iracete, você se fazer um questionamento, cara. Quão retardado Gleison Pércio precisa ser para supor que Vinícius Iracete seja um profeta? Uma pessoa que deva ser levada a sério, como tendo dons espirituais, uma comunhão com Deus assim acima do normal, e ensinamentos verdadeiros e blá blá blá, né? Mantenha essa pergunta em mente quando você vê o falso profeta aí na sua tela. Dá uma olhadinha. 4 palavras proibidas no mundo espiritual e que, se faladas, podem atrair coisas ruins para dentro da sua casa. A Bíblia diz: guarda a tua língua do mal. Primeira palavra: danado, aquele que foi condenado ao inferno. Não diga a palavra danado dentro de casa. Segunda palavra: miserável. Essa palavra atrai pobreza, atrai miséria e significa também sem valor. Terceira palavra, a palavra desgraça, que significa escuridão, atrai escuridão para a sua vida. A quarta palavra é a palavra maldito. Você está amaldiçoando alguém e logo está se amaldiçoando. Guarda a tua língua. Deus te abençoe. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, aprenderam direitinho? Viram aí as palavras proibidas no mundo espiritual? Inclusive eu tenho uma dúvida, né? Você que conheceu o trabalho do falso profeta Vinícius Iracete aqui no canal do Ezequiel Gomes, como é que você era capaz de sobreviver espiritualmente antes de ter acesso a essa maravilhosa fonte de sabedoria espiritual? É inacreditável, não é verdade? A gente realmente precisa do Vinícius Iracete para iluminar a nossa vida no que tange aí a esses aspectos desse tipo de discussão a respeito das quais, né, a Bíblia nada fala, né? Essas bobagens todas aí que o Vinícius Iracete inventa na cabeça dele, não tem qualquer respaldo na palavra de Deus. Mas não vamos nos antecipar e vamos, né, recapitular o discurso dele. Então existem 4 palavras proibidas no mundo espiritual. Olha só, gente, são palavras proibidas, né? A Igreja Católica tem o índex de obras proibidas, que seriam subversivas à fé e blá blá blá. Aí o Vinícius Iracete tem o índex das palavras proibidas, que se você falar essas palavras, você estará atraindo para a sua vida as conotações negativas que, né, estão no cerne do significado de tais palavras. E aí ele vai dizer, inclusive, que isso tem base bíblica, que é o Salmo 34, verso 13. Guarda a tua língua do mal. Olha que legal, hein? O profeta está usando base bíblica para ensinar heresia. Mas antes da gente fazer uma análise do Salmo 34, vamos aqui avaliar essas 4 palavras, né? Então ele diz que se você falar as palavras danado, miserável, desgraça ou maldito, você estará atraindo, né, para sua família, para sua vida, o significado, né, de tais palavras e etc. E eu fiquei assim muito curioso, né, para pensar um pouco a esse respeito, né? Poxa vida, que ensinamento interessante. Será que tem algum respaldo para esse ensinamento aqui nesse livro, aqui na Palavra de Deus? Será que esse livro aqui tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual?
Será que tem uma palavra proibida aqui dentro desse livro? Que se você falar, você vai estar invocando assim, danação, maldição, miséria e desgraça sobre a sua vida? Vamos dar uma olhadinha. Bom, as traduções da Bíblia, elas tentam fazer a ponte entre o texto original, tal qual ele foi escrito, e as línguas modernas, tá? Então, na tradução que eu aqui estou usando, que é a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição, não existe nenhum termo grego traduzido pelo termo em português danado. Entretanto, como o próprio falso profeta falou, o termo danado ele é sinônimo de condenado. E a palavra de Deus ela traz o termo, né, proibido no mundo espiritual em dezenas de textos. Então vou dar algumas pinceladas para vocês aqui. Vamos abrir a Bíblia aqui em Salmo 109, verso de número 7, onde a gente vai ver aqui a primeira palavra proibida no mundo espiritual, aqui no texto bíblico mesmo, tá? Então, Salmo 109, verso de número 7, diz assim: quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. O termo condenado, nessa tradução aqui, ocorre 17 vezes no texto bíblico. Imagina então você lendo a Bíblia na sua casa, né? Você começa a ler a Bíblia, ó Deus do meu louvor, não te cales. Assim começa o verso 1 do Salmo 109. E aí é só bênção, é Deus maravilhoso sendo louvado, Deus não vai se calar, ó que coisa maravilhosa. Aí você começa a declamar o salmo em voz alta, e chega lá no verso 7 e você fala lá para que seja condenado, e aí você já atraiu a condenação para você, cara. Entende? Olha que ensinamento maravilhoso, né? Inclusive, o próprio Jesus Cristo, ele atraiu sobre si a tal da condenação do inferno. Por exemplo, dá uma olhada lá em Mateus capítulo 23, dá uma olhada no verso 33. Jesus falando com os fariseus, né? Raça de víboras, serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Olha aí, ó, a palavra proibida no mundo espiritual na boca de quem? De Jesus, cara. Olha Jesus atraindo a condenação do inferno sobre ele aqui na casa dele, na vida dele. Porque Jesus não tinha acesso aos ensinamentos do maravilhoso profeta do Gleison Pércio, Vinícius Iracete. Quão retardada uma pessoa precisa ser para crer nesse papo do Vinícius Iracete? Aí, por exemplo, né, você não pode falar a palavra miserável porque essa palavra significa pobreza e você estará atraindo miséria sobre a sua vida. Ah, que legal. Então abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, lá no verso 17, onde Jesus, dentro da casa dele, lá no santuário celestial, que inclusive o Gleison entende que não existe, Jesus ele fala o seguinte, né? Lá em Apocalipse 3, verso 17. Dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha Jesus atraindo a miséria, a pobreza, a nudez para a casa dele lá no santuário celestial, falando a palavra proibida no mundo espiritual aqui, miserável. Não é legal, assim, o tipo do papo do profeta? Dá uma olhada, por exemplo, né, o Ezequiel, não o pecador aqui que vos fala, né, o da Bíblia. Ezequiel capítulo 7, dá uma olhadinha aí no verso 26. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão as visões dos profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Olha que interessante. Ezequiel não só fala o termo miséria, como ele fala de miséria sobre miséria. Aqui, ó, Ezequiel, aqui inspirado por Deus, está sendo amaldiçoado, e inclusive amaldiçoando qualquer um que lê essas palavras aqui. Ó, falei a palavra miséria, agora estou atraindo essa palavra. Inclusive, o termo miserável ocorre 2 vezes na Bíblia.
Bíblia, e o termo miséria ocorre 12 vezes. Só retomando lá da palavra anterior. O termo condenado aparece 17 vezes na Bíblia, e o termo condenação aparece 12 vezes na Bíblia, na minha versão aqui em português, tá bom? Aí a gente chega na questão aí da tal da desgraça. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16. E aqui a gente tem um texto muito interessante, assim, daqueles textos de Davi, assim, né, que tem muita coisa assim para se comentar. E eu vou focar aqui um pouco nessas bobagens aí que o falso profeta do Gleison Pércio está afirmando aí no texto dele. Se você falar a palavra desgraça, você está atraindo a desgraça. Então, vamos dar uma lida aqui em 2 Samuel capítulo 16. A gente vai ler do verso 5 até o verso 12. Beleza? Então vamos lá, olha só o que diz a Bíblia. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui! Fora, homem de sangue! Homem de Belial! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este Benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor o ordenou. Talvez o Senhor olhará para minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Olha que história interessante, né? Davi sendo amaldiçoado, ele não tem o papo do tipo do profeta. Aliás, Davi é um verdadeiro profeta, tá? Diferente do Vinícius Iracete. Aí o Davi, que é um verdadeiro profeta, diz assim pro cara que ele pode amaldiçoar, que inclusive é Deus que tá mandando ele amaldiçoar, ele, Davi. Deixa amaldiçoar, porque Davi inclusive está sentindo o peso, né, dos pecados que ele cometeu, de toda a desgraça que está acontecendo ali em Israel, na casa dele, na família dele em função disso. Só que Davi não tem esse papo do tipo, esse cara tá atraindo maldição sobre a minha vida. Inclusive ele diz assim que é Deus que tá mandando essa maldição aí naquele dia, e ele espera que Deus transforme essa maldição, mas ele pague em bem, né? Mas ele não nega que tem aqui uma maldição, mas essa maldição ela não é vista assim dessa forma supersticiosa do Vinícius Iracete, né? É uma maldição, inclusive justa em função dos pecados de Davi, e que Davi aceita passar livremente e recebe essa maldição como vindo da parte do Senhor. Que papo é esse de que se você ficar falando essas coisas, maldição, inclusive desgraça, né? O termo desgraça acontece aqui nesse texto. Inclusive o termo desgraça acontece nessa tradução da Bíblia 5 vezes, tá? Essa é apenas uma delas. E por fim, esse papo aí do termo maldito. Não pode falar maldito, porque senão você está atraindo a maldição. Então abre a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 24. Dá uma olhadinha também no verso 24, número do Gleison, inclusive, né? Olha que interessante. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Gleison Pércio diz que Vinícius Iracete é um profeta. É um justo que está ensinando a verdade, a correção. Mas olha que interessante, Gleison. Quem disser ao perverso, ao falso profeta, ao herege, que ele é um ortodoxo, verdadeiramente profeta e justo, você, Gleison, por afirmar que Vinícius Iracete é um verdadeiro profeta ensinando esse monte de heresia e lixo, você, Gleison, será maldito pelo povo e detestado pelas nações, em função
não é de você falar a palavra maldito, é do seu comportamento, que é inclusive reprovado pelo texto de Provérbios 24, verso 24, que inclusive é bem o seu número, Gleison. A gente fala um pouco mais sobre isso adiante, não nesse vídeo, tá? Mas olha que interessante, cara. A palavra de Deus fala todas essas palavras que o retardado aí do falso profeta diz que é proibido no mundo espiritual. Ou seja, a Bíblia já está proibida lá no mundo espiritual do nosso amigo Vinícius Iracete, não é verdade? São questões assim inaceitáveis do ponto de vista bíblico. É inaceitável que alguém se coloque como um profeta para ensinar a Bíblia, para ficar ensinando esse tipo de coisa. Mas Ezequiel, o que ele ensinou tem a base bíblica? A base bíblica não diz que a gente deve guardar a língua do mal? Então a gente não pode falar as coisas más para não atrair as coisas más. Olha que raciocínio interessante, né? Então vamos dar uma olhadinha no texto bíblico? Então Salmo 34, verso 13. Guarde a sua língua do mal. Bom, esse foi o texto usado pelo falso profeta para dizer que então você deve guardar a sua língua do mal, você não deve falar palavras más para não atrair as palavras más. Mas isso já tem um problema lógico insuperável. O texto, ele já fala uma palavra má. Quando o texto fala, guarda a sua língua do mal, o termo mal já está sendo articulado. Então, se quando a gente fala uma palavra má, a gente atrai aquele mal que significa aquela palavra, então aqui, ao dizer guarda a tua língua do mal, se você lê isso em voz alta na sua casa, você já está atraindo o mal, porque essa é uma palavra que deveria também ser proibida, né? Né, irmão Vinícius Iracete? Só que vamos dar uma olhada no Salmo 34 inteiro. Vocês sabem aqui que o Ezequiel gosta da Bíblia, né? Bem melhor ouvir a Bíblia falando do que Ezequiel falando. Então vamos ler o Salmo 34 inteiro para a gente pontuar algumas coisinhas aí para demonstrar o quão absurda e ridícula é o tipo da interpretação do Vinícius Iracete. A Bíblia diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, e me livrou de todos os meus temores. Opa, você percebe que praticamente todas as palavras do Salmo elas são totalmente positivas. Mas chega no final do verso 4, tem ali a palavra temor, medo, insegurança, incerteza, né, coisas ruins. Opa, então quando eu falo a palavra temor, eu estou atraindo temores. Aí o verso 5 continua. Contemplai-o e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá vexame. Opa, agora eu falei a palavra vexame. Agora eu estou atraindo vexame sobre a minha vida na leitura do Salmo 34, né? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Agora eu falei a palavra aflito e a palavra tribulações. Olha, eu atraí a aflição e atraí a tribulação sobre a minha vida ao ler o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta os que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Opa, agora quando eu li o Salmo que fala de sofrer necessidade e passar fome, agora pronto, eu atraí a necessidade e o passar fome sobre a minha vida, né, profeta? Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Guarda sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, falei a palavra mal, falei a palavra dolosamente, já atraí sobre a minha vida o mal e aquilo que é doloso, né, causa dor, que causa culpa e etc. e tal. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Mas já falei a palavra mal, já não consegui me apartar do mal. Porque para eu ler o texto que diz para eu me apartar do mal, eu tive que falar a palavra mal ou ler a palavra mal, e aí eu atraí o mal sobre a minha vida. Aí já acabou, né? Já deu errado aqui essa dica do texto de eu me apartar do mal e praticar o bem.
Inclusive, no texto, na versão do Vinícius Iracete, tinha que ser assim: aparta-te do, assim, tracinho, e pratica o que é bem, que aí você não fala, né? O tracinho fica implícito ali que é o mal, mas você não pode falar aquela palavra, senão você está atraindo aquilo lá para sua vida, né? Mano, é ridículo, cara. É um papo idiota, assim, no extremo, cara. Aí que continua. Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ó, clamor também é uma palavra negativa, é grito de socorro, de ajuda. Às vezes está em contexto de desespero, de choro. Leu a palavra clamor, já atraiu o clamor sobre a sua vida, né? O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Aqui, inclusive é interessante, né? O rosto do Senhor está contra os que leem essa palavra mal, porque ela atrai o mal sobre a sua vida, né? Na versão do Vinícius Iracete. Para lhes extirpar da terra a memória. Você leu aqui essa frase, extirpar da terra a memória, você está atraindo a realidade que a sua memória vai ser extirpada da terra, tá, galera? Clamam os justos e o Senhor os livra, e os escuta, e os livra das suas tribulações. Leu a palavra tribulações, está atraindo tribulação. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Ou seja, leu aqui a sentença, espírito oprimido, você está atraindo opressão para o seu espírito, tá bom? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas, né, não sem antes você atrair a aflição, porque você falou a palavra aflição. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Olha quanta desgraça está atraindo a sua vida só por você ler o Salmo 34. Infortúnio, morte, impiedade, ódio e condenação. Só aqui no verso 21 tem tudo isso, cara. O infortúnio matará o ímpio. Você está atraindo infortúnio, morte e impiedade. Os que odeiam o justo serão condenados. Você está atraindo sobre a sua vida o ódio e a condenação, porque você está lendo essas palavras, né? Essas palavras proibidas aí, fica difícil. Aí o verso 22 termina o Salmo. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ou seja, o Salmo termina com uma das palavras proibidas na leitura imbecil aí do nosso amigo Vinícius Iracete. Quão retardado precisa ser um Gleison Pércio da vida? Esses dias eu recebi no meu canal aqui um comentário de uma menina. Eu nem tive o trabalho de ir lá tirar o print e colocar aqui para vocês, desculpa, tá? Mas ela comentou um dos meus vídeos aqui nessa série sobre o Gleison Pércio, e ela falou assim, né? Ezequiel, você foi humilhado pelo Gleison Pércio no debate que vocês fizeram, e agora você fica fazendo esses vídeos e blá blá blá. Irmã do meu coração, que eu não lembro o nome. Lá naquele debate, inclusive, eu perguntei para o Gleison Pércio a respeito do Vinícius Iracete. Você lembra o que o Gleison Pércio respondeu? Ele respondeu que para ele, Gleison, sim, o Vinícius Iracete é um profeta. Você acha que eu perdi um debate para alguém que pensa que Vinícius Iracete é um profeta, irmã? Sabe, cara, tipo, é um tipo de coisa assim. Imagina, cara, se uma pessoa como o Gleison, ela tropeça numa coisa assim tão óbvia. Imagina o quão confiáveis são as suas interpretações a respeito de Daniel e Apocalipse, que ele queria discutir lá do juízo investigativo, né? Veja, gente, olha que coisa importante. Uma das críticas que o Gleison faz à Igreja Adventista é esse papo da Ellen White e tal, e o Gleison tem assim o seu criticismo em relação a Ellen White. E vocês devem saber, vocês que me acompanham, que eu não sou o defensor da Ellen White. Eu acho que a pessoa que tem dúvidas, ou mesmo uma convicção veementemente contrária a Ellen White, ela tem todo o direito de assim fazer. Eu não sou o cara que fica querendo convencer as pessoas sobre Ellen White, em termos assim de que ela foi profeta, que ela foi correta, tudo que ela ensinou é verdade. Eu tenho as minhas discordâncias da Ellen White dentro de certos limites, certas questões, etc.
Inclusive eu me lembro também de uma pessoa que entrou em contato comigo depois daquele debate entre eu e o Gleison, e que me falou assim que, inclusive, se não me engano, ou voltou para a igreja, ou se batizou, ou, enfim, etc e tal, por causa dos meus comentários naquele debate sobre Ellen White, né? Bem interessante. Eu geralmente não gosto de ficar explorando esse tipo de testemunho aqui no meu canal, porque eu acho que a história das pessoas não deve servir de vanglória para mim, etc e tal. Eu poderia pegar a pessoa, fazer um depoimento, gravar um vídeo, gravar um áudio, e mostrar para vocês, olha aqui o trabalho maravilhoso que eu faço, e não é esse o caso. Eu estou simplesmente trazendo aqui essa questão só para ilustrar assim, um pouco as bobagens que as pessoas falam a respeito dos debates. O debate não é para convencer o oponente debatedor, é para falar com o público, tá bom? E eu perco todos os debates que eu participo, gente, não tem problema, não tenho ego nenhum em relação a isso, mas sempre no final dos debates em que eu participo, alguém para pensar. E é só por essas pessoas que eu me interesso nesse caso, tá bom? E olha que coisa importante, galera. Se o Gleison tropeça numa coisa tão trivial, o que você acha que ele tem que ser levado a sério em coisas mais complexas e profundas? O que eu quero dizer é o seguinte: se o Gleison ele tem esse criticismo sobre Ellen White, cara, a pessoa que faz parte de uma igreja, que tem lá uma falsa profeta, lá na visão do Gleison, sabe o quão mal faz você seguir uma falsa profeta, né? Uma profetisa falsa. É um negócio que ensina errado, você tem que passar pano para aquilo e pensar que aquilo é verdade, e aí tá errado, mas você não pode dizer que tá errado. Aí você pega a Bíblia diz diferente do que a falsa profeta diz, aí você tem que ficar defendendo a falsa profeta contra a Bíblia. É um pouco das críticas que o Gleison faz em relação ao adventismo. Então, mas uma pessoa que tem uma crítica desse tipo à igreja adventista, ela não pode sair do adventismo para crer num outro profeta que tem os mesmos problemas da Ellen White. O Gleison acusa a Ellen White quando a Ellen White fala minimamente diferente do que a Bíblia diz, alguma ideia. Olha quanta coisa idiota esse Vinícius 07 fala. Totalmente contrário à Bíblia. O cara está dizendo que um monte de palavras que está na Bíblia são palavras proibidas. Se você falar, você está atraindo maldição sobre a sua vida. Palavras que são... aqui, ó, entre essas 4 palavras aqui, tem centenas de ocorrências dessas palavras na Bíblia. Na boca de Jesus, na boca dos profetas, em todo tipo de contexto. Não tem cabimento alguém vir com esse papo que essas palavras são proibidas e atraem o mal com essa macumba gospel desse falso profeta chamado Vinícius Iracema. Não tem outro nome, não tem outra forma de se direcionar a esse tipo de pessoa. Então, Gleison Pércio, que deveria estar alerta contra essas igrejas aí com esses falsos profetas e profetisas, quando vai lá defender que esse Vinícius 07 é um profeta, demonstra o mais baixo nível de retardamento mental e espiritual, né? Obviamente sempre falando no contexto espiritual. Então, cara, é isso, não tem defesa, entende, galera? Mas, seja como for, é sempre bom aí esfregar a verdade na cara do pessoal e a gente continua essa série no próximo vídeo. Um abraço.